Minha gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos bater um papo hoje sobre um dos assuntos mais desafiadores na vida de quem busca melhorar a comunicação. Em algum momento, todas as suas descobertas internas exigirão um posicionamento com as pessoas que você mais ama, com as pessoas que você mais convive na sua vida. Então eu gostaria de te convidar a reconhecer, primeiro, aquilo que cabe a você e você tem total poder de escolha, e aquilo que você não pode transformar no outro. Muitas das vezes eu percebo nos atendimentos, nas turmas, nas consultorias, nos treinamentos que eu faço em company, que a gente terceiriza, ou seja, a gente abre mão daquilo que a gente tem total autonomia para movimentar, fazer diferente, e a gente fica na expectativa que o outro faça alguma coisa, sendo que a gente não tem controle sobre a escolha do outro, do que ele faz com o tempo, de como isso vai acontecer. Então, queria te convidar a se reconhecer aqui em algumas questões e já colocar em prática esse conteúdo que você vai ter acesso hoje aqui, encaminhando para outras pessoas, testando no seu dia a dia, começando com o primeiro passo. Vamos lá? Primeira coisa, pessoas que evitam ter uma conversa difícil, elas tendem a ter um ressentimento. Ressentimento significa que, por não dar oportunidade dessa emoção ser expressa, ele ou ela vai ficar ressentindo, ruminando aquilo, enquanto não zerar o game, internamente falando. Então, se você está ressentindo por um tempo que você considera que já passou do seu próprio limite, é muito interessante que você possa se abrir a possibilidade de que talvez você esteja evitando uma conversa difícil, por não saber como expressar essa emoção, nem como senti-la de uma maneira em que você se sinta segura, em que você se sinta acolhido, para fazer, esse passo tão importante. Reviver o diálogo na sua cabeça não vai fazer as coisas mudarem. Então existe aqui uma primeira divisão que eu gostaria de fazer. Existem coisas que você não depende do outro para poder resolver, porque elas são internas. E existem outras questões que no momento que você resolve as suas internas, exigem que a relação passe por uma atualização. Assim como o seu celular, computador, qualquer equipamento eletrônico está em constante atualização. A gente também. Então, não vamos aqui separar ou transferir aquilo que nos cabe. Certo? Outra característica é evitar a pessoa. Só que você evita a pessoa, mas o assunto mora com você. Em algum momento, essa caixa vai ser necessária. Ser aberta, ser compreendida, para que isso não mais te domine. Ou seja, não se comunique no seu lugar. Tá? Então, assim, o que eu quero te dizer é que você pode aprender a dizer não. Que você não precisa gritar e nem se sentir culpado, culpada depois de dizer não e dar um limite. Que você pode sentir essa raiva e não mais ficar engolindo essa emoção com vergonha, o famoso ficar se contendo, sabe? Que você pode sentir tristeza e não precisa mais correr dela, não. Que você pode sentir medo e ainda assim você ir lá ter essa conversa porque você entende que é importante. Então, vamos lá? Como começar uma conversa difícil? O que acontece? Por muito procrastinar, junta muita coisa. Junta muita coisa. Então, você não vai resolver a vida inteira numa conversa. Primeiro, uma meta. Escolha um assunto e um pedido. Meu objetivo é esse, o assunto que eu gostaria de tratar é esse, e o pedido que eu gostaria de fazer é esse aqui. E se mantenha com foco nisso. Não se resolve uma vida inteira
com uma única conversa. Até porque vocês não chegaram onde vocês chegaram da noite pro dia. Não aconteceu uma vez só. Percebe? E é isso que muitas das vezes as pessoas acham mais fácil terminar uma relação, sair de emprego, enfim, deixar de falar com um parente, do que sentar e resolver. Principalmente no quesito relacionamento, não é mais fácil vocês já se ajustarem do que você começar tudo de novo? Salvo aqui as devidas proporções, porque cada caso é um caso. Então, depois que você escolher uma meta, um assunto e um pedido que você deseja fazer nessa conversa difícil, você vai escolher um horário e um lugar onde vocês, de preferência, não sejam interrompidos. Por quê? Porque se a gente não combina e não busca uma permissão do outro, não é em qualquer lugar que você vai ter uma conversa difícil. E aí você combina, tal horário, tal dia, tá bacana pra você, pronto, beleza. Então tal dia, outro horário, a gente vai conversar sobre isso. Antes da conversa, busque fazer uma respiração mais consciente. Às vezes a gente tá falando, conversando, já tá emocionalmente abalado. E a gente faz uma respiração curta. Entra pouco ar, sai pouco ar. Ou seja, oxigena menos o seu cérebro. E se oxigena menos o seu cérebro, a tendência de você ficar oscilando aqui entre o hemisfério esquerdo e direito, o emocional com o seu lado mais racional, é alta. E tudo que você deseja nesse momento é buscar o melhor que você possui de equilíbrio naquele instante que você se comprometeu a fazer aquilo. Essas respirações, puxe o máximo de ar que você conseguir, solte o máximo de ar. E em alguns casos, gente, se for necessário, anotem num papel, num post-it, num bloco de notas no seu celular, quais são os tópicos que você deseja. Se você já sabe que a sua emoção vai vir com tudo, né, pelo seu histórico, pela sua experiência, e caso você não esteja em um acompanhamento psicoterapêutico, aquela emoção ela vai vir. Se você não tiver algo que lhe dê o mínimo de segurança nesses primeiros momentos e passos, a chance de você entrar e sair da conversa e esquecer o que você tinha para falar, ou não falar o que é mais importante, e ser levada pela emoção, pelo mexido. Pense na água mexida. E se você tiver mexido, o outro tiver mexido, pronto, ninguém enxerga nada, a gente não chega a lugar nenhum. E aí eu queria trazer algumas possibilidades para vocês. A primeira coisa é você focar no fato. Como assim, Thay? Foque no que aconteceu. Dentro do curso Decida Se Expressar, quem estiver na próxima turma, já estou aqui trazendo alguns spoilers, vai entender com profundidade que falar de um comportamento, de uma conduta, não é falar da identidade da pessoa. Então, muitas das vezes a gente quer, na verdade, falar do que a pessoa fez, mas para isso a gente ataca a personalidade, a gente ataca a identidade do outro. Isso não é legal. Então, separe, estou falando do que você fez e não de quem você é na minha vida. Percebe a diferença? Então, foque no comportamento, foque no fato, que não é o que você interpretou, é o que aconteceu. Por exemplo, na última semana você entrou no quarto sem bater. O que aconteceu foi isso, entrou no quarto sem bater tal período lá. Diante disso, você vai compartilhar com o outro o que você sentiu a partir desse comportamento. Então, eu me senti desrespeitada, invadida ou ignorada, porque eu já tinha te dito para não fazer isso. O que é que você sentiu naquele momento? Dali em diante, em que eu falei do que aconteceu, trouxe como eu me senti, eu vou buscar um acordo, algo que seja possível e viável para ambas as partes. Vamos combinar de na próxima vez depois de você bater na porta, você esperar a minha resposta? Então, a partir desse momento, a gente consegue fazer alguns ajustes no nosso diálogo, na nossa linguagem, no nosso comportamento, para que a gente possa, de fato, alcançar a solução. E às vezes a gente fica muito mexido, muito levado pelo desconforto que o outro causou na gente. Ou, por exemplo, antes de você me ligar 35 mil vezes, mandar mensagem desaforada para mim, que tal você me perguntar no zap o que é que aconteceu? E eu vou buscar te responder da próxima vez antes do horário que a gente combinou. Porque se você não se posiciona, a chance do outro te arrastar, principalmente se você estiver nesse momento equivocado, que é
Eu só fiz isso porque você combinou tal horário e você não chegou tal horário. Então, busque assumir a sua parcela de responsabilidade de fato. Da próxima vez, eu vou buscar me antecipar. Antes do horário, eu já vou te dar com uma previsibilidade, se eu vou chegar atrasado ou não, ou o que é que realmente aconteceu, eu vou te mandar um áudio. Ou o celular descarregou, infelizmente, me desculpe ter te causado, né, esse desconforto. Separar as coisas, gente. E muitas das vezes a gente tem esse desafio, né, de ter uma necessidade de você sempre estar certo, né? Então, assim, diante desse acordo que eu tô aqui, como a gente pode agir numa próxima situação? Se isso acontecer de novo, como a gente pode reparar, ajustar? Por quê? Porque é bem provável que, a depender do que for, aconteça. É um processo de repetição em prol de construir ali um novo hábito, um novo comportamento, uma nova postura. Principalmente se um ou outro não tiver ali acostumado, né? For algo muito novo para uma das partes ou até para ambas as partes. E aí eu vou trazer aqui algumas situações, porque assim, conversa difícil teria que ser assim uma live para cada contexto, sabe? Uma live de conversa difícil no âmbito família, uma live sobre conversa difícil na amizade, no relacionamento amoroso, porque assim, é um universo de possibilidades. Inclusive, caso você esteja assistindo essa live gravada, fique muito à vontade para colocar aqui o seu comentário. Eu vou estar atenta para te responder. A depender do nível da sua pergunta, eu te respondo no próprio comentário, trago para os stories, ou se você preferir, pode falar diretamente no direct. Tá? E assisti a live tua sobre isso e queria aqui trazer para você tal e tal coisa, a gente conversa ali pelo direct também, tá? Sinta-se em casa. Primeiro âmbito de ter conversas difíceis, não? É na família. Então, entenda que assim, e eu gostaria que você respeitasse. Por que eu gostaria? Porque, primeiro, você não precisa disso. É algo que você gostaria. E se você insistir nesse assunto tal, eu vou encerrar a conversa. Isso é um limite necessário, né? Para que a gente compreenda que tudo tem seu tempo, apesar de cada um, né, ter o seu próprio ritmo. E o outro precisa saber quais são os seus limites. Para adivinhar, sai mais caro, né? Um outro fator que é muito comum ter conversas difíceis é no âmbito profissional. Então, assim, dar aquele feedback difícil é um desafio e tanto. Seja você liderado, seja você gestor de um time, receber um feedback também. Quem nunca, né? Recebeu feedback, olha, você foi maravilhoso, piriri, piriri, papapá, papapá, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem nunca? Então, assim, se prepare para conversas difíceis, que vão exigir de você um estado emocional, para que você possa sair dali com uma solução efetiva, se sentindo visto, mas também enxergando o outro. Uma outra coisa que é comum dentro do âmbito profissional é você pedir um aumento ou fazer um reajuste em um contrato ou numa prestação de serviço. E muitas das vezes naquele momento você se auto-sabota. Ou porque você não percebe o seu real valor, ou porque você se sente intimidada pela outra pessoa, ou porque você em outro momento já até tentou, ouviu alguém tentar e ali pressupôs e já começou a criar um cenário imaginário do que pode acontecer. Se antecipar a isso é fazer aquela verificação. Qual o valor que eu agrego ao meu serviço? Qual o valor de resultado que eu gero com métricas validadas, resultados mensuráveis, para que você possa chegar, não só baseado porque eu quero, porque eu acho, não. Existe aqui um caminho, um traço, o tempo de casa, ou quanto tempo estamos juntos, ou quais foram as condições em que esse contrato foi feito em tal contexto, assim, 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 assim. Eu estou passando pelos principais, mas cada um desses aqui abre uma janela gigantesca. Nos relacionamentos, a gente tem algumas pautas que são muito fortes, né? E que às vezes as pessoas não conseguem ter essas conversas difíceis. Algumas delas, ciúme e desconfiança. Só essa aqui já daria uma live só sobre isso. Sugestão: busque um ponto de vista que seja inquestionável, que não é o que você ou que a outra pessoa acha, simplesmente é o que é. E compreenda que, gente, ciúme
ele é um vício. E ele é um estado emocional de excesso. Você não pode exigir que, enquanto você não está tratando seus ciúmes, não compreende porque você sente, exigir do outro um controle sobre sua vida, sobre sua senha, proibir a pessoa de se relacionar com outras pessoas, pedir provas de onde essa pessoa está. Acredite, isso é muito comum mesmo. Então, quando a gente não sabe os nossos limites e não tem essa conversa de difícil, ok, percebo que isso é bem desafiador para você. O que eu posso fazer para te ajudar enquanto você vai buscar ajuda para lidar com isso? Porque eu percebo que você não está conseguindo sair desse ciclo sozinho, sozinha. O que não dá para que eu assuma toda a responsabilidade. Para que você não sinta o desconforto, você quer que eu deixe de ser eu? Você quer que eu deixe de falar com pessoas que são importantes? Estou dando aqui um exemplo, cada texto tem um contexto. Então, ter uma conversa difícil é você partir de um lugar de dizer assim, essas pessoas, elas existem antes de você chegar na minha vida. Hoje eu escolho estar com você. De que forma você acredita que eu posso, te ajudar a passar por essa fase tão desafiadora? Porque às vezes o outro está pagando por questões, às vezes de outras pessoas que vieram antes, e a pessoa está pagando o boleto, coitada. Às vezes é algo da própria relação que foi lá no passado, não foi resolvido, não teve conversa difícil, não sentaram para alinhar, não sentaram para se ajustar. E está acontecendo uma nova oportunidade para vocês se curarem e vocês continuam evitando conversar sobre isso. E aí o ciúme reina e é alimentado, porque cada conduta dessa de ficar mandando foto, você está alimentando a conduta, você não está ajudando o outro a se libertar, a crescer, a evoluir, e muito menos até confiança. O nome disso é controle. E muitas das vezes exige uma submissão, uma manipulação e daí para pior. Aí aqui, como eu te disse, a pauta é longa. Outro assunto que é muito interessante, Dinheiro na relação. É importante vocês conversarem sobre isso. Mas é uma conversa difícil porque... Mas se vocês não alinharem a direção, a chance de um estar remando para uma direção e o outro estar remando para outra e o barco ficar girando e não sair do lugar é altíssimo. E aí estamos falando o quê? Do tempo de qualidade de vocês, que vai diminuir. E o estresse vai aumentar. E o distanciamento também. E quando vocês verem, estão dois estranhos morando dentro da própria casa. Não permita que chegue a esse ponto. E caso tenha chegado, busque uma ajuda profissional. Seja através do processo de psicoterapia, entre em contato pelo meu direct, a gente marca um bate-papo para poder conversar com você, conhecer a sua história, entender em que momento você está e a gente iniciar um processo nessa jornada. Ou a comunicação, eu tenho dificuldade de me comunicar, não é sobre dinheiro, não é sobre uma outra coisa. A gente tem aí as turmas do Decida Se Expressar para você embarcar nessa jornada de autodescoberta de muita profundidade, porque quem não se autoconhece tende a não ser claro no que fala para as pessoas. E aí sustenta um mundo imaginário. Cria uma realidade paralela, se sustenta nela e sabe o que é pior? Acredita nisso. Então que a gente possa estar muito atento, porque nós somos responsáveis pelas relações que nós cultivamos, que nós construímos. E se algo nos é caro, a gente precisa demonstrar isso de maneira prática. E uma das maneiras práticas que são insubstituíveis é o diálogo. Monólogo é uma pessoa que fala, ouve e acabou. Você não sabe se a pessoa aceita, concorda, se faz sentido para ela, se ela entendeu exatamente o que você disse. Diálogo é outra coisa. Um fala, o outro responde, a gente vai ali interagindo, o que você sente é importante, o que o outro pensa é importante. Esses acordos, eles são feitos e cumpridos. E caso precise de algum ajuste, vocês também vão sentar para conversar sobre isso. Se isso é importante para você. Se isso é importante para mim. Então, eu digo sempre, é um exercício que eu faço com todos os meus clientes. Estou fazendo aqui publicamente com vocês hoje. Quando você fecha os seus olhos, quem são as pessoas que você imagina que estarão na sua vida quando você estiver velhinho, velhinha? Essas são as primeiras relações que você precisa, merece, deve investir seu tempo, sua energia, o que for necessário para ajustar, para criar limites, para o que for. Por quê? Para a gente envelhecer com menos B.O. na nossa vida e na nossa cabeça, né, minha gente? Diga aí se não faz sentido. Um outro âmbito que é muito comum também, além do trabalho, da área profissional, da família, dos relacionamentos, a amizade.
Muitas das vezes, um amigo passa de um limite, não faz um pedido de desculpa real, tem dificuldade de dizer não e por não saber quais são os seus próprios limites, acaba ultrapassando os limites do outro. E amizade para mim é algo muito sério, é uma relação para mim que é sagrada. E muitas das vezes as pessoas evitam ter uma conversa difícil para pertencerem. Mas amigo que é amigo, ele vai te dizer o que é necessário, não o que você quer ouvir. Ele vai te elogiar, mas ele também vai sinalizar aquilo que carece de ajuste. Quem está atento, aproveita essa oportunidade, entende que não é um ataque, que a pessoa não está desmerecendo, porque vamos lá, gente, vou fazer um paralelo aqui de amigos com relação à loja. Você como cliente, se você vai no lugar e você reclama, no fim você tem esperança que aquele lugar escute ali sua crítica, sua sugestão, né, em relação ao atendimento, a qualquer coisa do ambiente, e melhore. Por quê? Porque você quer continuar frequentando aquele ambiente. Concorda? Quem vai no ambiente não é bem tratado, nem volta, nem te dá a oportunidade de falar, não vai. Eu digo assim, digo sempre na consultoria, quando o cliente chega e sinaliza, é uma excelente oportunidade de ajuste e de correção. Tenha medo de quem não fala nada e vai embora. Você nunca vai saber o que é que aquela pessoa queria, o que ela sentiu, o que ela pensou. Então, vamos valorizar as pessoas que se esforçam para ter conversas difíceis. No momento em que você se disponibilizar também para ter conversas difíceis, se valorize. Valorize o seu tempo. Valorize as suas relações. Nós estamos vivendo agora, na sequência de alguns dados com relação ao país, ao Brasil ser um dos campeões de ansiedade, na sequência temos aí dados sobre depressão, os últimos dados trazem para a gente uma preocupação com a solidão. Isso nos demonstra a dificuldade que as pessoas estão de construir relacionamentos. E aqui eu não falo só de amorosos. Pois é, Dani, nosso primeiro amigo somos nós mesmos, né? E consequentemente as pessoas que a gente escolhe dividir essa jornada. Porque seguir sozinho é muito mais desafiador. E a gente aprende muitas coisas construindo relações, né? A confiar, a se entregar, a expor a nossa vulnerabilidade, a criar o que eu chamo de uma cama de segurança, que de fato você vai falar sobre tudo e não vai ser julgado, julgada. E que acolhimento não é passar a mão na cabeça, mas que aquela pessoa vai estar com você. Então, vamos estar atentos, né, a essa ameaça desse estado de solidão que muitas das vezes as pessoas acessam e não enfrentam, né? Tudo é difícil, ficar ou ir, fazer ou não fazer. O que eu estou propondo é, escolha o seu difícil. Tudo dá trabalho, de fato, escolha o seu trabalho. Porque é muito mais tranquilo um sono de você viver uma vida a partir de decisões que você tomou, assumindo o seu poder de escolha e as consequências dessas escolhas. Então, como lidar com isso, né? Com defesa, com fuga, com ataque? A defesa é sempre muito comum as pessoas falarem assim, não foi bem assim, mas não foi minha intenção. É muito interessante você voltar ao fato. O que aconteceu foi isso. Para sair dessa ideia de que é sua ou a ideia do outro, não. O fato é o fato. Não estou falando aqui do que eu interpretei, eu estou falando do que aconteceu. A fuga é um outro padrão. Ah, agora não é a hora, ou não quero falar sobre isso. Tudo bem. Se não for agora, quando é que pode ser? O que é que você acha? Tal dia, tal horário, fica bom para você? Porque, gente, segunda pode ser qualquer segunda, 9 horas pode ser qualquer 9 horas, de qualquer dia, de qualquer ano, concorda? Criem um acordo. Combinado não sai caro para ninguém. E quando se trata de um ataque? Ah, você que está exagerando, mas isso é o que você acha, não foi o que eu disse? São frases que são muito comuns. Fique atento ao tom. Limite o tom. Bom, percebo que a gente está perdendo aqui o objetivo da nossa conversa e quando você retornar aqui ao seu momento, a gente volta a conversar sobre isso. Você precisa estar muito plantado, né? Muito plantada para você compreender e perceber muitas das vezes que o outro não está bem. Isso porque eu acabei de trazer a sugestão de vocês escolherem um horário de comum acordo para vocês estarem, né? Disponíveis para isso.
Mas muitas das vezes esse acordo não é feito, ou seja, você nem perguntou se a pessoa estava na mesma vibe de ter aquela conversa, descarrega tudo ali e quando você vê, você não alcançou seu objetivo, que era solucionar um dado, e agora são dois chateados, dois desconectados, primeiro de si e do outro. E isso vale para todas as relações. Então eu queria convidar vocês a colocar em prática. Isso vale para amigo, relacionamento, trabalho. O que cada um vai fazer de diferente? Pronto. Quando e como a gente vai sentar para avaliar isso? Para ver o que foi bom, o que deu certo, o que não deu certo. Por que não deu certo? O que é que a gente pode estar implementando de diferente? Sabe por quê, gente? Porque é a vida de vocês. E às vezes a gente terceiriza muito, sabe? Vive no mundo de Nárnia que a relação vai chegar em um estado de perfeição e não vai ter mais nada para ajustar. Deixa eu te contar, não é uma chegada, tá? Não é uma linha de chegada. É uma forma de aprender a viver, a caminhar, a conviver com outras pessoas. Primeiro a conviver com você mesmo. Se você não percebeu, você está casada, você está casado com você. Você dorme e acorda com você. Se essa relação não está equilibrada, já começa daí. Então, estar bem consigo mesmo só tende a favorecer você estar bem para uma conversa como essa. Porque você ir para uma conversa difícil, sem ter organizado o que é seu, o que é do outro, sem assumir a sua responsabilidade, sem sequer perceber o que é que você fez ou o que é que você deseja do outro, disso aí não vai sair coisa boa. Fato. Não tem objetivo. Não é só para... Não. Para desabafar, abra uma janela para isso. Você quer desabafar? Eu vou só te escutar. Você quer saber o que eu penso sobre o assunto? Pronto, você vai saber o que eu penso sobre o assunto. Separar os momentos e dar ao outro o direito de escolha. Você me permite aqui trazer algumas percepções em relação ao que você disse? Ou você quer só nesse momento botar para fora? E tá tudo também. Abre ali, tá tudo certo. Pode falar o que você precisa e em outro momento a gente conversa, porque eu percebi que você tá bem sensível nesse momento e eu acho que o que eu tenho para te dizer pode caber em outro momento. Tudo bem, tudo bem. A gente volta a conversar sobre isso quando? Gente, se tem um negócio que assim, a gente vai se falando, vamos vendo, gerúndio, corra de gerúndio. Por quê? Porque pode ser em qualquer momento e a qualquer tempo, não. Dia e hora, por gentileza. E por último, o que é que acontece se algo não for cumprido? Isso precisa também estar claro diante de uma conversa difícil. Repetindo mais uma vez, caso você não tenha anotado, o que cada um vai fazer de diferente, quando e como a gente vai avaliar isso para ver se está dando certo, se não está dando, o que é que a gente vai fazer para dar certo. Eu parto do princípio que tem duas pessoas interessadas, tá? Seja genuinamente interessado em fazer dar certo e fazer dar certo até dar certo. Vou até dar uma pausa aqui para poder absorver essa informação. E aí sim vocês vão avaliar o que é que acontece se não cumprir. Por quê? Porque as coisas elas têm prazo. A vida não para que a gente se ajeite. E as coisas internas e externas, elas também têm prazo de validade. Elas não estão assim à mercê da nossa vontade. Muito pelo contrário. Eu espero que tenha feito sentido para você. Caso você lembre de alguém que queira compartilhar esse conteúdo, fique à vontade. E se fez sentido para você, entrar em contato, saber como é que funciona a turma do Decida Se Expressar, responde no direct ou bota que eu quero, que eu vou entrar em contato contigo, te explicar todo o processo. São 8 encontros ao vivo que você tem acesso comigo durante 8 semanas para a gente estar aprofundando a sua linguagem, a sua história, as emoções, o silêncio, a forma como você conta, né, a sua história de vida, como você se enxerga, até o processo de se expressar, né, de elaborar a sua fala, que não é só o que você diz, para o mundo. Além das aulas de nivelamento de consciência, que ao se inscrever você tem acesso direto na plataforma, que você dá pause, anota, volta, já te prepara, trazendo dúvidas, inquietações, sugestões, perguntas, para utilizar do espaço ao vivo para a gente poder praticar. Comunicação não é teoria, é prática. É treino, é uma habilidade e você pode aprender a fazer isso e ter conversas difíceis, sim. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por se colocar à disposição para escutar um conteúdo que eu sei que muitas das vezes gera desconforto, mas é o que eu costumo dizer. Transtornos temporários para benefícios futuros
definitivos e sustentáveis. Eu te espero do lado de cá e que a gente possa se conhecer o quanto antes, tá bom? Até a próxima!